Senhor Deus, nós estamos felizes porque chegamos até este momento com a convicção de que pelos méritos de Jesus Cristo o Senhor nos ouviu. Mas agora nós queremos te suplicar que o Senhor fale aos nossos corações. A tua palavra há de ser aberta, e uma vez aberta, quando lida e explicada, é o Senhor falando aos nossos corações. Usa o teu servo, que ele seja teu instrumento nesta hora, que o Senhor o conduza, por graça, para instruir, para desafiar, para conclamar ao arrependimento o teu povo e também aqueles que aqui estando ainda não conhecem pessoalmente a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Por favor, usa o teu servo para a glória do teu santo nome. A nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma alegria, irmãos, estar trazendo nessa noite a palavra do Senhor. Nós estamos vindo de uma conferência no final de julho que tratou bastante sobre o tema amor. O tema, inclusive, amor maior que eu. A gente continua no mês, então, da juventude, agosto, desenvolvendo esse tema do amor. E por que é tão importante, ou seria tão importante explorarmos, de maneira exaustiva até, o tema do amor? Fazemos isso, irmãos, como o pastor Carlos Elias pregou de manhã, falou de manhã. Porque o amor, ele é o sangue que circula no organismo que a gente chama de igreja. Ele é o que nos une, é o amor. E sobre esse amor que a gente vai conversar. E a gente vê que a sociedade fala muito de amor, a sociedade diz que amor, de repente, é tolerar todas as coisas, aceitar os diferentes, unir e não separar, é sempre perdoar, é sempre aceitar, e esse discurso vem bem parecido com o discurso de Jesus até, mas existem diferenças. E nesse tempo que a gente falou sobre isso com a juventude e também com toda a igreja, foi um tempo de perceber essas aparentes pequenas diferenças no discurso, mas que são muito grandes no final. É como aquele desvio, que você está no início de um ponto, trilhando com uma pessoa, e se aquela pessoa, naquele primeiro ponto ali, ela já se desviar e prosseguir na direção, lá no final, a distância será bem grande. Basicamente, essa é a ideia do desvio que há no amor que a sociedade ensina e diz até que Jesus praticou. É um pequeno desvio inicial, mas que se torna um grande desvio no final. Bem, o que é o amor? Essa é a pergunta. Pode passar, irmão? Que eu não estou com a caneta, não deu tempo de eu combinar. Mas o que é o amor? Aí eu pergunto. Essas são as perguntas que existem. Por exemplo, é um relacionamento romântico com outra pessoa? Isso é amor? É ferida que dói e não se sente, como diz o poeta? É um contentamento descontente? E a poesia é bonita, né, irmãos? Mas é isso que está na Bíblia? É isso que é o amor? É um sentimento por alguém ou algo? É agregar e não desagregar? É tolerância? É aceitar as diferenças, como eu estava dizendo? É incluir e não excluir? O que é o amor? Essa é a grande pergunta. A sociedade mostra algumas coisas sobre amor, mas o que a palavra de Deus diz? E aproveitando esse último sermão do mês da juventude, encerrando esse tema, vamos então, de certa maneira, recapitular o que já aprendemos e aplicar nas nossas vidas. O que é o amor? O que aprendemos até aqui? Primeiro ponto que eu queria destacar, e o sermão então será, eu diria, pastor, de forma sistemática, mas com aplicação para a igreja. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar é a revelação do amor. Para amarmos, precisamos conhecer esse amor. E aprendemos isso ao longo do mês. Os pastores que pregaram falaram sobre isso. A revelação do amor, por exemplo, eu queria destacar 2 textos da palavra de Deus. O primeiro texto, muito conhecido dos irmãos, João 3,16. E o segundo texto, também conhecido dos irmãos, 1 João 4, de 9 a 10. Vou fazer a leitura. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E 1 João então diz: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor.
não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Nesses dois textos a gente pode perceber a manifestação do amor. Podemos ver e distinguir aí nos textos que primeiro você percebe que Deus ama o mundo. E quando ele ama o mundo, de que maneira ele ama o mundo? Ele ama o mundo dando oportunidade de salvação. O mundo, o cosmos, o universo, a criação, aquilo que Deus fez, precisava da oportunidade da salvação. E é lógico, estamos falando do ser humano. Precisava da oportunidade de salvação. E essa oportunidade, e é prova de amor, isso foi dada através de Jesus Cristo. Quando você vê no texto, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, o amor está, por exemplo, revelado quando um pai, que é inimigo, entrega o seu filho para salvar inimigos e transformá-los em amigos. Esse é um princípio do amor. Será que poderíamos fazer isso? Será que poderíamos abrir mão, como o próprio pai exemplificou, mostrou para nós? Será que seríamos capazes disso? Na nossa própria natureza, obviamente que não. Mas o padrão é esse. E esse padrão foi revelado para que conhecêssemos e pudéssemos ser transformados, de tal maneira que pudéssemos ser capazes de fazer algo que imitasse este ato sublime, supremo, que é o ato de entregar a vida por alguém. Deus ama também o seu povo, quando Ele dá a vida eterna. Perceba, o mundo tem a oportunidade de salvação. E aqueles do mundo que creem, recebem a salvação, que é a prova suprema do amor. Aquele favor que não era merecido, aquela oportunidade que foi dada e foi aceita pelo pecador, por intermédio do convencimento do Espírito Santo, ele então é transformado em uma nova criatura e é salvo. Então, primeira coisa é conhecer o amor de Deus, o amor do Pai. E você pode ver, por exemplo, que quando o Espírito Santo convence do pecado, da justiça, do juízo, ele transforma o pecador condenado em pecador regenerado. O pecador condenado, você, por exemplo, eu vou citar aqui João 3,18, um pouquinho depois de João 3,16, Jesus vai dizer, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Ou seja, o ser humano nasce em pecado, condenado, todos estão destituídos da glória de Deus, carecem da glória de Deus, carecem da misericórdia de Deus. E se não crerem no Salvador, já estão condenados. Não serão condenados, já estão condenados. Mas quando, então, ele crê no Filho, ele recebe a vida eterna. Se torna um pecador regenerado. 1 Pedro, então, 1:23 vai dizer, sendo já regenerados, não de semente corruptível, mas incorruptível pela palavra vivente de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, a manifestação do amor é fundamental. Se não tivéssemos essa manifestação do amor, não seríamos transformados em amigos de Deus e não seríamos capacitados também para amar. Precisamos, sempre precisamos, o ser humano precisa da manifestação do amor de Deus. E ela tem estado disponível até o dia que Jesus voltar. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. Nós, como igreja aqui, somos já restaurados, regenerados. E se alguma pessoa que está aqui, porventura, não crê no Filho de Deus, não crê nesse amor, saiba que a oportunidade ainda está aberta. Enquanto o mundo é mundo, enquanto estamos aqui nesse mundo, a oportunidade está aberta. Entregue sua vida para Jesus. Bem, o amor então foi manifestado. Agora, quem é capacitado para amar? Quem é essa pessoa? Porque a gente pode pensar assim, bem, a sociedade, nem todos creem em Jesus. E muitos dizem que amam. Um pai ama seu filho, uma mãe ama seu filho, ama seu marido, sua esposa, ama seu amigo, ama seu pai, sua mãe, ama de várias maneiras. A sociedade diz que ama, mostra que ama. E defende essa bandeira de que ama. Mas quando vemos que o amor e o padrão do amor, ele é manifestado na Escritura, como pode então alguém amar se não conhece o amor? Como pode então alguém dizer que ama se não conhece o padrão do amor? É isso que temos visto ao longo desse mês. Quem é capacitado para amar então? Próximo ponto. 1 João 4, 7 e 8 vai nos dizer.
Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Irmãos, se Deus é amor e Ele é, porque a Escritura diz que é, então aqui está a orientação já. Ele vai dizer para amar uns aos outros, porque Deus é amor. Para quem que João escreve isso aqui? Para a igreja. O ato de amar é exclusivo do cristão. Aí você pode perguntar, mas pastor, então as pessoas da sociedade não sabem amar ou não amam? Elas tentam amar, elas chamam de amor. Talvez com o olhar humano podemos até dizer que seja uma forma de amor. Como diz o poeta numa canção, ele até diz assim: consideramos justa toda forma de amor. A sociedade pensa assim, mas justa e justo é o padrão de Deus. Então esse é o amor. O amor daquele que conhece o amor, daquele que conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. A igreja conhece a Deus, o irmão conhece a Deus, nós conhecemos a Deus, portanto nós temos a capacidade de amar, a condição de amar, e por isso a ordenança, devemos amar. Somos nós, cristãos, e se a igreja não manifesta o padrão divino do amor, tem algo errado. Aqui está dizendo que não conhece a Deus, então não é igreja. Pode estar vestido de crente, sentado aqui, pode estar fazendo tudo, cantando, pregando, tocando, sendo pastor, sendo diácono, sendo líder, sendo uma ovelha, até aparentemente obediente, correto aos olhos de todos, mas não conheceu e não ama. Será que amamos ao Senhor? Se eu sou igreja, se você é igreja, se juntos somos igreja, se somos sim regenerados, como vimos no texto anterior, então devemos viver o amor. Somos nós que levantamos a bandeira do amor. Não precisamos fazer propaganda. A questão não é essa. Não precisamos fazer vídeos sobre o amor. A questão não é essa. Precisamos viver. Não precisamos pintar essas cores lindas que saíram daqui e foram lá para fora. Não precisamos. Precisamos viver. Esse é o trabalho do crente. Esse é o objetivo do crente. Se você conhece a Deus como diz que conhece, então ame ao Senhor. E ame também o seu irmão. Quem não ama não conhece a Deus. Bem, quem é capacitado então para amar? Somente quem? O cristão. O que passar disso é uma tentativa frustrada. E sabe como que a gente sabe que é frustrada? No último dia, quando essas pessoas forem condenadas ao inferno. O máximo que vão conseguir amar e uma forma parecida de amor, se viverem 80 anos de vida, 100 anos de vida. Mas nós somos capacitados para viver esse amor aqui e além dessa vida, por toda a eternidade na presença do Senhor. Bem, a igreja, o cristão é capacitado para amar. Você, meu irmão, é capacitado para amar. Terceiro ponto então, de que maneira devemos amar? Qual é a forma que Deus nos orienta a amar? Como proceder com a prática desse amor? João 14, 21, 24, que foi trabalhado na nossa conferência. Um dos pastores preletores também desenvolveu esse texto. Ele vai nos dizer. Ele falou isso bastante num dos cultos que trabalhamos. João 14, 21 a 24. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondendo disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então a gente viu isso na conferência. A primeira parte aqui do texto que a gente separou, essa perícope, Jesus então orientando os discípulos. Isso aqui é uma conversa com os discípulos. O que para a nossa realidade, aplicando para nós, é como que Jesus dizendo para a igreja, para nós, crentes. Aquele que tem os meus mandamentos, ou seja, os mandamentos existem, não são caducos apenas do passado, da velha aliança, não, eles estão
para nós, como igreja, praticarmos e vivermos, e estão aperfeiçoados em Cristo, e nós também estamos aperfeiçoados para viver esses mandamentos. Bem, quem é que tem? A gente acabou de falar agora há pouco, quem é capacitado para amar? A igreja, você, eu, os cristãos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, pratica e vive isso, esse é o que me ama. Então tem um padrão, e como foi dito nessa conferência, o amor, ele não é um amor, de certa forma, livre, conforme a sua vontade, o seu desejo. De que maneira nós vamos amar? Na forma que está dita aqui, submetido à verdade da lei, a verdade dos mandamentos do Senhor, a verdade da sua palavra. Se o amor não se submete à verdade, ele não é amor. E não pode ser dita essa frase que nós defendemos tanto nesses dias: amor maior que eu. O amor só é maior que eu, ou que nós, porque ele está submetido à verdade, porque é a verdade que é Jesus Cristo, Logos, a verdade. João 1 vai dizer, aquele que é o verbo, Jesus, esse que é a verdade, ele que é o padrão do amor, e é ele que é o condutor do amor. Portanto, devemos viver esse amor submetidos à verdade, às orientações, os mandamentos, os ensinos. E quando falamos de amor, falamos de toda a nossa prática cristã, toda a nossa ética cristã. Se eu apoio o aborto ou não apoio o aborto, ou se tal coisa é pecado ou não é pecado, se vivemos aquilo, se fazemos tal prática, se nos sentamos em roda de escarnecedores ou não, se apoiamos certas práticas ou não, se deixamos livre para decidir ou não à vontade. A questão aqui o padrão é a verdade. E se não seguirmos a verdade, nós não guardamos o mandamento, nós não amamos ao Senhor. É toda a nossa vida como igreja, toda a nossa ética. Você no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua atividade aqui da igreja, como você vai proceder? De uma forma que obedece ao Senhor? Ou de uma forma que discretamente desobedece ao Senhor, mas ninguém percebe, nem você percebeu totalmente, porque é uma filosofia tão sutil, e eu estou aceitando a diferença, eu estou tolerando tal coisa, estou compreendendo porque Jesus não promoveu guerra, briga, mas promoveu a paz, e vem com esse discurso. Se estamos fazendo isso, estamos negligenciando o mandamento do Senhor. Viver o mandamento do Senhor não é fácil, mas somos capacitados por quem? Pelo Espírito Santo. Então a santidade faz parte de viver o amor. Desenvolver a salvação com temor e tremor, que é a santidade, faz parte de viver esses mandamentos e na prática viver o amor. O amor é maior porque é isso. O amor não é aquele sentimento apenas, aquele momento, que a alegria que tivemos aqui quando vimos pessoas se batizando e percebemos aqui um ambiente de amor. Mas isso não é tudo. São momentos, sentimentos que Deus permite passarmos e termos, mas o amor é total. Se a minha prática, se a minha vida não é para seguir os mandamentos de Jesus, eu não amo. Eu não amo. E aí é interessante que o discípulo Judas, que não era os Iscariote, porque os Iscariote já tinham abandonado Jesus para traí-lo, então o assunto aqui era para crente, era para a igreja, porque o não crente aqui caiu fora. O assunto era para crente. Aí ele pergunta, você vai se manifestar só a nós? De onde você vai se manifestar? Porque eu imaginei que você ia se manifestar ao mundo, porque a ideia é do Messias, chegar, entrar num cavalo e tomar o poder e libertar o povo de Roma, quando na verdade Jesus tinha entrado num burro, num jumento. E aí, Jesus então vai responder como a gente já leu, mas só para frisar mais, ele repete, olha o que ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai, olha o que acontece, ele evoca o Pai, Jesus evoca o Pai, e ele tem essa autoridade de evocar o Pai, de empenhar o amor do Pai, de dizer assim, se me ama, e me ama provando de que maneira? Guardando a minha palavra, então eu empenho aqui, o Pai também o amará, e viveremos para Ele. Para quem? Para essa pessoa que ama, e faremos nele morada, seremos habitação do Senhor. E aí vem agora o inverso, se não entendeu, afirmando como vem o inverso, quem não me ama, para ficar mais claro, quem não me ama, quem não ama Jesus, não guarda as minhas palavras. E como não guarda? Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Então não tem o amor do Pai, porque só pode receber o amor do Pai amando Jesus. E aí Jesus empenha o amor do Pai, garante
o amor do Pai. É o texto. E é interessante, irmãos, que essa é a maneira de amar. Então, de que maneira devemos amar? Praticando os mandamentos, guardando a palavra do Senhor. Decorando o que é o certo e o que é o errado, é até um começo, mas não é apenas isso. É praticando, é vivendo. Que adianta decorarmos textos, e eu não estou aqui criticando nenhuma organização da igreja, mas quantas organizações da nossa igreja, né, estudos aqui bíblicos, decoram textos, pedem para falar decorado. Está errado? Claro que não, é orientação bíblica. Coloca nos umbrais das portas, decora mesmo, mas grava no coração, vive, pratica. Que a sua natureza viva isso que está sendo decorado, está sendo levantado, proclamado, pendurado, espalhado, mostrado. A sua natureza tem que viver isso. Mas como se a natureza do homem é de pecado? Mudando de natureza, tendo um encontro com Jesus. Tudo passa pelo encontro com Jesus. Somente a igreja, somente o cristão verdadeiro pode viver dessa forma. Se de fato somos igreja, inclusive, praticamos. Vivemos o mandamento do Senhor. Agora, se não, aí façamos o que bem quisermos. Mas a palavra é clara. Quem ama o Senhor Jesus, esse é o que pratica os mandamentos. E vice-versa. Bem, próximo ponto. A quem devemos direcionar esse amor? Muito já foi dito disso. A quem devemos? Quem é o alvo do nosso amor? É o que eu quiser? É o que eu sinto, esse aqui dá uma vontade de amar, vou amar. Esse aqui não. Esse aqui eu não quero não. Mas tem hora que é assim que a gente pensa, né, gente? O pastor Carlos até falou um pouco sobre isso de manhã. Tem hora que é difícil. Aquela pessoa ali, tá duro o negócio aqui para amar essa pessoa. E aquela outra, essa aqui é simples amar. Bem, claro que alguma coisa já foi dita, mas só para a gente relembrar rapidamente. Deus, primeiro, acima de todas as coisas, o Senhor Deus. Ele é o alvo do nosso amor, nosso principal, fundamental. Mateus 22, de 37 a 38, por exemplo, Jesus vai falar, né? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor o teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Jesus deu o padrão, disse, a lei falava isso, ele acrescenta até o entendimento, porque precisa ser com razão, sabendo o foco do teu amor. Primeiro foco principal é amar a Deus. E se eu amo a Deus, eu amo a palavra dele, eu amo aquilo que ele fala para mim, aquilo que ele me orienta e pratico. Amar a Deus. Segundo, o próximo, que é semelhante ao primeiro que Jesus falou, não é isso? Nos versos seguintes, 39 e 40. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E como sabemos e aprendemos na EBD, em vários outros treinamentos, esse é o resumo da lei. O pastor Carlos falou um pouco sobre isso também de manhã. Devemos amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo, como a nós mesmos. Um amor a Deus que envolva tudo levará a pessoa a cumprir com todas as obrigações morais. Mas esse padrão inatingível apenas a corrupção do coração. Ame, que está dentro desse contexto que estamos lendo. Devemos então orar. Jesus vai dizer assim: sejam perfeitos como o Pai é perfeito. E aí quando ele diz isso, já foi dito bastante nesse congresso, nós devemos amar como Jesus amou. Como Jesus amou, meu irmão? Como Jesus amou? Ele não considerou o fato de ser Deus. Ele não considerou isso como algo que devia se apegar. É a teologia da kenose, né? O autoesvaziamento de Cristo. Ele não considerou isso como algo que ele devia se apegar para cumprir esta missão. Então ele se esvaziou, se entregou e foi obediente até a morte de cruz. Então esse é o padrão. Bem, claro, nós não somos deuses. Não tem como a gente se esvaziar. A gente já é vazio do ponto de vista da divindade. Mas aí é que está. Somos seres vazios que queremos nos encher como deuses. Queremos viver como deuses, agir como deuses. E aquele que de fato era Deus se esvaziou. Esse é o padrão. Se o próprio Deus encarnado então se esvazia e já começa a sua humilhação quando ele nasce. Porque nascer e ser homem já é uma humilhação para o ser divino. Se o padrão dele é esse, qual deve ser o nosso? Se nem deuses somos. Devemos nos esvaziar de toda essa mentira que às vezes achamos que somos deuses.
que podemos fazer e controlar o Espírito Santo, controlar a igreja, controlar a autoridade da igreja, o cabeça da igreja que é Jesus, e decidir aquilo que já está decidido desde a fundação do mundo, que Jesus Cristo decidiu. Devemos seguir a orientação, nos esvaziar. Amar o irmão, então é isso. Amar o irmão é eu não competir com o meu irmão, eu não disputar com o meu irmão alguma posição, algum cargo aqui na igreja, ou que seja, ou qualquer outra coisa. O lugar na fila. O que tem motivo para alguém brigar é não disputar. E aí, como a gente leu em Filipenses, também num dos domingos da conferência, a gente vai ver que devemos considerar os irmãos superiores a nós. Se o irmão te magoa, trate-o como que ele fosse superior. E cumpra os preceitos bíblicos para restauração do relacionamento. Vai até o irmão, resolve, tem que fazer. Coloca a sua oferta, deixa a sua oferta e antes de cultuar, vai se resolver com seu irmão. Depois volta e continue o seu ato de culto. São padrões. Devemos fazer e nos enchemos. Como eu não preciso. Não preciso. Não preciso. Quem não precisava era Cristo. E fez. Nós, o tempo inteiro, precisamos fazer isso. E esse é o padrão. Esse é o padrão. Um novo mandamento é o mandamento supremo, é a evolução do mandamento, é completando a grande revelação desse mandamento do amor, amar o irmão. Você pode pensar assim, difícil é amar o inimigo, difícil é amar o próximo, difícil é amar a Deus, difícil é amar como igreja, porque amar como igreja tem que se entregar como Jesus. Amar no ambiente da igreja é se entregar por essas pessoas como Jesus se entregou por elas, inclusive por você, por mim. O amor deve ser exercido na direção dos outros, não porque pertence à mesma nação, ao mesmo povo, à mesma, ao mesmo grupo, à mesma afinidade, mas porque pertencem a Cristo. Como eu vos amei, esse é o padrão e o poder motivador do amor que deve ser manifestado na igreja. Mas não para por aí não, a gente pode evoluir um pouco mais. Devemos amar o cônjuge. E a gente vai ver em Efésios 5, 22, 25, orientação de Paulo. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo pela igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, o casamento, marido e mulher, a família que é constituída e é ordenança do Senhor, é mandamento do Senhor também, constituir família. Portanto, deixará o homem, seu pai, a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Bem, tem que ser movido pelo amor. É claro, o amor ao Senhor em primeiro lugar, mas o amor ao seu cônjuge. E a gente não ama a pessoa porque ela é boa, porque ela é legal, porque Deus não nos amou porque somos bons, porque somos legais. É o padrão de Cristo, é o padrão do Senhor. Como eu amo a minha esposa, como você pode amar o seu cônjuge, como Cristo ama. Vai ter aquele dia que o seu cônjuge vai fazer aquela coisa que você não vai gostar, vai ficar chateado, vai ficar magoado, e não vai, e de repente vai pensar, eu preciso devolver na mesma moeda, até a Bíblia orienta a não fazer. Mas se você não devolve, você fecha a cara e começa a ficar com má vontade com a pessoa, e já tem outros assuntos para tratar, porque a família está vivendo a vida, está continuando, e aí a pessoa está com a cara fechada, porque você não merece, aliás, você merece, você acha que não, mas o outro acha que você merece, tem que tomar um gelo, tem que fazer. Não é assim, não é assim. Aí eu penso nos jovens que falam comigo alguma coisa sobre namoro. Bem, eu quero namorar tal pessoa. Aí eu pergunto, por que você quer namorar tal pessoa? Por que você escolheu essa pessoa? Porque ela é linda, ela é maravilhosa, ela faz isso, ela faz aquilo. E aí, quando começa assim, quando casa, tu descobre que não é nada disso, né? Na verdade, pelo menos, Raquel descobriu isso comigo, né? Na verdade, somos pecadores ou não?
Bem, e aí, mas o jovem fala, não, porque é linda, maravilhosa, porque, ou maravilhoso, porque tem isso, tem aquilo, que é inteligente. Ai, me trata com uma classe, me trata como uma rainha, uma princesa, ou que seja um rei, um príncipe. E aí, bem, é por isso que você vai namorar essa pessoa? Então você quer namorar uma pessoa que te ama como você se ama. E cadê você amar a pessoa? Cadê o fato de você ter que amar essa pessoa? E casar com essa pessoa porque ama também? Essa é a questão. Se a gente procura pessoas que nos satisfazem, que resolvem a nossa vida, em parte talvez pareça que resolveu, até o dia que falhar. Por que vai falhar? E como é que fica? Aí vai dizer no gabinete, acabou o amor. Só que a palavra de Deus diz que o amor nunca acaba. O que acabou? Acabou esse negócio aí que você falou que era amor. Acabou essa mentira aí que você viveu. O amor nunca acaba. O amor nunca acaba. Então, se temos que amar o cônjuge, temos que escolher uma pessoa. Por que você ama essa pessoa? Porque eu percebi que ela tem um padrão, um perfil, de acordo com a palavra de Deus. E eu escolho amar essa pessoa. O pessoal fala muito do eu escolhi esperar. Eu queria ver alguém falar, eu escolhi amar. Para depois pensar nesse negócio de esperar. Porque estão querendo esperar, mas nem amam. Não criticando o trabalho, porque deve ser muito bem feito. Não conheço a fundo, mas tem o seu valor. Mas temos que primeiro escolher amar. Para depois pensar em esperar o que tiver que esperar com essa pessoa. Se você já começa errado no amor, aí o esperar já vai ficar meio confuso também. Devemos amar essa pessoa porque ela segue padrões bíblicos, corretos diante do Senhor. Ela vai para direções que Deus tem te apontado também. E aí escolhemos amar essa pessoa. É tão frio assim, não tem nenhum romantismo. Claro que tem, mas isso não é o amor em si. Isso é o que você pode fazer para agradar a pessoa que você ama. Mas amar é uma escolha. E é um ato de obediência. Até mesmo o cônjuge. Até mesmo o namorado, noivo, etc. Temos que escolher. E vamos escolher. Mulheres, como disse aqui, devem estar sujeitas aos maridos de uma forma santa. De uma forma não sujeito como alguém pensa. Um senhor de engenho e os seus... Isso é amor. A igreja ama o Senhor na sua submissão. A esposa ama o seu marido na sua submissão. E o marido ama a sua esposa quando se entrega por ela por completo, como Cristo também se entrega pela igreja. Esse é o padrão bíblico, o raciocínio bíblico acerca do amor para o cônjuge. E para terminar esses dois últimos pontinhos dessa parte aqui, os filhos também são alvos do nosso amor. Deuteronômio 6, de 6 a 9, vai dizer assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Isso é amor ao filho. Amor ao filho não é pagar a melhor escola, preparar o melhor hospital, até no dia do nascimento. Isso é até obrigação nossa, é o melhor que podemos fazer. Mas o amor é ensinar a palavra do Senhor para o nosso filho. É ensinar aquilo que você também recebeu. Talvez não tenha recebido de pai, mas quando se torna um pai, tem que entregar para o seu filho. Qual é o principal objetivo nosso quando colocamos um filho nesse mundo e temos que cuidar desse filho? A primeira preocupação que temos que ter com esse filho: eu tenho que ver, porque o futuro dele, estou vendo o futuro do meu filho. Aí eu pergunto: qual é o futuro do seu filho, do meu filho? Agora eu venho acrescentar na pergunta: é o céu ou o inferno? Não estava pensando em escola, faculdade, até mesmo um casamento. Não. A primeira preocupação sobre acerca até do futuro é isso: céu, inferno. Nasce um pecador. Seu filho, que lindo, meu filho. Que pecador lindo. Você tem que saber disso. É motivo de alegria? É, porque os filhos são herança do Senhor. E como são herança do Senhor, temos que cuidar e devolvê-los ao Senhor. Entregá-los ao Senhor, não são nossos. Mas, quando nasce aquele pecadorzinho lindo,
A sua preocupação é levar para casa, e embalar. Eu também tive essa preocupação. E cuidar bem, faz parte. E o Evangelho? E a salvação desse pecadorzinho? Vai ficar tão embalado na sua casa, tão direitinho, vai crescer, que coisa linda. E quando terminar a vida, vai para onde? Portanto, o amor ao Filho é ensinar a palavra, os mandamentos do Senhor, de tudo quanto é maneira. Esse texto se resume assim: faça de tudo para o seu filho conhecer a palavra. Pendura, coloca, mostra. Agora a gente tem TV, a gente tem data show, a gente tem um monte de coisa para fazer, internet, YouTube. E quem não tem nada disso, fala mesmo, fala, usa a boca. E se não tem como usar a boca, usa gestos, usa libras, usa qualquer outra coisa, mas que seja ensinada a palavra do Senhor. Assim devemos amar os nossos filhos. E os pais, então? Os filhos devem amar os seus pais. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Já paro aí. Efésios 6, 1, 3. No Senhor. Efésios 6, de 1 a 3, parei no 1. Ser obedientes aos vossos pais, porque seu pai é legal. Porque o pai é legal, jovem. Porque o pai é muito maneiro, meu pai. Não, o meu é mesmo, mas é por isso eu tenho que ser obediente aos pais no Senhor, como quem obedece a Deus. Estou obedecendo ao Senhor em primeiro lugar. E por isso eu amo meu pai, eu amo minha mãe. Porque vai ter dia que o pai vai falhar. Senão a palavra de Deus não estaria escrito que os pais não devem provocar a ira aos filhos. O pai vai falhar. E tem pessoas que nunca tiveram um pai. E se tiveram, foi um pai difícil. Mas mesmo que esse pai seja o pai mais maravilhoso que você já viu nesse mundo, ele é pecador. E com certeza teve e terão outros dias que ele falha. Que ele falhou. E aí não vou obedecer não, porque não vou amar meu pai, não vou cumprir o mandamento do Senhor, porque não merece. Não é por isso. A gente não ama ninguém, nem obedece ninguém porque merece. Mais uma vez, a gente ama porque é ordenança. Lembre-se, você está amando a Deus também quando faz isso. Filho, ame seu pai. Bem, esses são os alvos do amor que a palavra de Deus apresenta. Talvez outros a gente poderia destacar, mas aí já está um bom resumo. Bem, os atributos do amor então, caminhando já para o fim. Quais são os frutos do amor? Como é que amo, de que maneira eu amo? Já aprendemos o padrão. Agora, 1 Coríntios 13, que também foi trabalhado nesta conferência, e eu vou destacar só uma parte, de 4 a 8 vai dizer: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Esse texto aqui, você vê claramente que Paulo, e muitas pessoas usam isso apenas pensando no amor, e não é errado usar isso para casamento, lógico, porque o amor faz parte de todo o meu alvo do amor, então meu cônjuge também, mas isso não é exclusivo para cônjuge e para casamentos, isso é exclusivo para todo aquele que pratica o amor em qualquer esfera e qualquer alvo que Deus e a palavra de Deus mostra para você. Então o seu irmão, o seu inimigo, o seu pai, o seu cônjuge, o próprio Deus. O amor é paciente, e essa paciência não é a paciência sentimento que a gente tem. Eu estou ficando irado e agora eu vou respirar fundo, contar de 1 até 10. Não é. O amor paciente aqui significa uma perseverança. Eu caminho com essa pessoa, eu ando o que for necessário com essa pessoa, amando essa pessoa. Ela não merece, você vai lembrar sempre disso. Primeira coisa que você vai pensar é isso. Aí você também tem que lembrar, mas eu também não mereço. E eu caminho com ela. Uma hora ela falha, você ajuda ela. Outra hora você falha, ele te ajuda. E assim você vai caminhando. O amor é paciente. É benigno, ou seja, ele pratica o bem, ele trata com bondade. Ele é cordial. O amor não arde em ciúmes, ou seja, ele não deseja de maneira pecaminosa a pessoa, ou seu cônjuge, ou até mesmo seu amigo, seu filho.
E não é de forma sexual, não, de forma possessiva. De forma como que essa pessoa não pudesse viver a vida dela. De forma que essa pessoa não pudesse ter as escolhas dela. Ou até mesmo, se você, quando de repente uma pessoa tem uma vitória, uma bênção, aí vem aqui agradecer na igreja. Aí a pessoa não se alegra com a vitória dessa pessoa. Isso é ciúme. Isso é ciúme. Temos que nos alegrar. Talvez a igreja tenha conseguido viver tranquilamente, de certa forma, chorar com os que choram. Mas se alegrar com os que se alegram, talvez seja um pouco mais difícil, dependendo se estamos sendo ciumentos. Ele não se ufana, ele não defende a si mesmo, ele não se orgulha de si mesmo, ele não se enche, como até mesmo na gíria popular, no discurso popular, como um pato lá, fica aquele peito cheio, fica todo cheio lá, e eu sou isso, eu sou aquilo, e eu posso e aconteço. E ainda usa a Bíblia, né? Posso todas as coisas, aquele me fortalece. E vai viajando por aí. Não, ele não se ufana, ele se esvazia, ele não se ensoberbece, soberba. Não, ele não conduz com inconveniência, ele não procura os seus interesses, primeiro ele pensa no outro, ele não se exaspera, ele não se ressente do mal, ele não fica ofendido, por qualquer motivo, ele não pensa o mal da pessoa. Se tem uma das coisas que a gente pode perceber às vezes no ambiente evangélico, vamos dizer assim, é como as pessoas se ofendem, como as pessoas suspeitam dos outros, dentro do ambiente da casa do Senhor. Pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, e duvidam umas das outras, pensam o pior, quando deveriam pensar o melhor, porque essa pessoa tem o melhor dentro dela, que é o Espírito Santo. Foi transformada em nova criatura. Ah, mas ela não mostra fruto. Não é bem isso, irmão, não é bem isso. Não é bem isso. Devemos pensar o melhor sempre. Quando aquela informação mal contada, que a gente pode chamar de fofoca, chega para você, primeira coisa, você não tem que levar isso adiante e encerrar aquela história. Mas e chega e você, além de você dar conversa para isso, você ainda não confirmou a história e você já pensa mal da pessoa. E se bobear, ela já vira um inimigo teu ali. Você declara guerra contra ela, ela não está nem sabendo. A gente não deve pensar mal das pessoas, em primeiro lugar. São nossos irmãos. No sangue do Cordeiro. Os irmãos de sangue. Devemos pensar sempre o melhor. Ah, mas eu tenho medo de me decepcionar. Eu tenho medo... Meu irmão, então você está com medo e está querendo ficar confortável. Então você está se amando mais do que a pessoa. Seja como Cristo. Cristo se decepcionou de certa forma. Foi abandonado por todos. Quando ele entra na cidade de Jerusalém, no domingo anterior à sua ressurreição, que a gente chama de domingo de Ramos, até quando celebra no calendário, ele entra lá num burrinho e cumpre profecia, e o povo está lá, saudando o rei dos judeus, o filho de Davi, e celebrando, Hosana, Hosana e Hosana. Mas na sexta-feira, o povo está aqui escolhendo quem? O assassino. Cristo não se colocou de uma forma em que ele, não, eu vou me doar pelas pessoas, eu vou me entregar, mas eu não quero me decepcionar. Não. Cristo estava pronto para tudo, se entregou. E você também, irmão. Se entrega pelo seu irmão. Ele vai falhar com você, você vai até se decepcionar. Aí aproveita e exerça um atributo divino, perdoe. Perdoe. E vai caminhando com ele vai caminhando com você, ajuda ele na palavra, e ele te ajuda na palavra, e vamos caminhando em direção ao céu. Não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, ou seja, naquele contexto ali, era uma igreja de Coríntios pecaminosa, que aceitava adúlteros, uma pessoa que estava, de certa forma, praticando relações sexuais com a esposa do pai. No caso, uma madrasta. Uma igreja nesse contexto. E que quando via isso achava interessante. Achava interessante. Não fazia nada para corrigir. Não tentava proteger e ajudar a pessoa de alguma forma. Paulo teve que intervir de longe. Não se alegra com a injustiça. A injustiça ocorre no meio dos cristãos. Porque são pecadores. E o amor não se alegra com a injustiça. E ele se levanta para apontar o padrão santo. Não como
não é apontar como um acusador, porque esse é o papel do inimigo, nós não somos inimigos. Mas é apontar como alguém que ama. Você está indo para a morte. Aqui que é a vida. Aponta o caminho da vida. E ajuda ele a caminhar. E a disciplina entra. Dependendo do nível de desobediência. E a pessoa não escuta. E aí tem os níveis. Poderíamos falar, mas não vamos. Então precisamos nos alegrar com a justiça. Nos regozijar com a verdade da palavra de Deus. E aí sim, tudo sofre. Sofre mesmo. Ô igreja do Senhor, como sofre. Não é sofre lá fora a perseguição, não, internamente. Como foi dito aí, né, a autofagia, no congresso a gente ouviu sobre isso. A igreja que come a si mesma. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. Porque a igreja nunca não acabou. Porque o amor jamais acaba. E para terminar, já temos aqui aprendido, aplicado um pouco para a nossa vida da palavra, mas eu queria destacar 3 aplicações. Pode passar, irmão. 3 aplicações. Primeira aplicação que eu queria dizer é: queremos amar, como igreja. Queremos amar. O crente é totalmente capaz de almejar a vontade de Deus. O crente, irmão, o crente é totalmente capaz de almejar a vontade de Deus. E essa vontade é que Deus seja glorificado através do nosso amor por Ele, Sua palavra e o próximo. Tendo o mesmo sentimento que Cristo, querendo o que Deus quer. Queremos amar. Deus nos ama. E somos capazes de amar e de querer amar. Só nós podemos isso. Só a igreja. Queremos. E se queremos, conseguimos. Pode passar, irmão. Conseguimos amar. Se tem um povo que consegue amar, é a igreja do Senhor. Porque ela tem o amor de Deus. E é por isso que ela consegue amar. É por isso que ela quer amar. E por isso que ela consegue amar. É garantida a vitória nesse sentido de querer e de conseguir amar. A igreja consegue. Se tem alguém que consegue, é o crente. Para muitos, viver esse amor pode ser considerado uma tarefa impossível. Mas para o crente, não. Somente o crente pode e vai viver a plenitude do amor. Pois nele habita o Espírito Santo que o capacita para toda boa obra. E se queremos amar, conseguimos amar, aí devemos amar. Já que queremos, conseguimos, aí a ordenança é suave. Não é uma ordenança legalista, como alguns tentam dizer sobre mandamentos e lei. Aí cumprimos as ordenanças de forma zelosa, como consequência natural de algo que alcançou a nossa vida. O zelo é algo natural, inerente ao crente. Ele não é legalista, não é idólatra da letra da lei. Ele adora aquele que escreveu a lei. E por isso ele ama. Então ele deve amar, e quando ele entende isso, ó, você deve amar, é mandamento. E Jesus fala como mandamento. Ele não ouve como se fosse, isso é legalismo, isso não. Ele ouve como, que privilégio fazer isso. Como o amor não é necessariamente sentimento e sim mandamento, temos que decidir amar. Para o crente, o amor é uma escolha santa e também uma consequência de sua nova natureza, é natural. Queremos amar, conseguimos amar, e aí devemos amar com naturalidade e tranquilidade. E o que podemos concluir disso tudo, meus irmãos? Simplesmente que Deus dê a cada um de nós condições espirituais para viver o amor em todas as áreas da vida. Seja na igreja, fora dela, e com as devidas características do amor que estudamos aqui. Que possamos ser submissos uns aos outros, obedientes às Escrituras e eficazes em nossas ações, para que todos saibam que somos discípulos de Jesus, como diz o texto de João 13:35. Não precisamos fingir que amamos, não precisamos, irmãos, pois de fato somos capacitados por Deus para amar. Fomos encontrados por um amor maior que nós, como a gente tem falado nesse congresso, um amor maior que eu. E Ele é tão maior, que Ele é maior que as nossas opiniões, maior que as nossas intenções. Tomemos a cada dia a decisão de amar. Amar como Cristo amou, pois a igreja vivendo em amor é a prova, é a evidência. É a evidência externa da ressurreição de Cristo. Somos a prova, é por isso que todos saberão, como foi dito aqui várias vezes.
Não precisamos temer se vamos conseguir ou não. O amor é a identidade de nós, da igreja, do povo de Deus. E por isso a gente pode se firmar na garantia de sua palavra, como o texto de 1 Coríntios 13, assim eu termino. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Que para tanto o Senhor nos abençoe.